Shastra Siddhanta Sanghe Namo Mahavandamaya Krishna Prema Pradayate Te Krishnaya Krishna Chaitanya Gaura Krishna Hey Krishna Karuna Sindhuna Jagatpate Gopesha Gopita Kantarada Shukti Tapta Kanchana Guragiri Devindavanesh Mari Krishna Vanusudeva Pramari Brindaya Tulasidaya Krishna Krishna Bhakti Pradaya Satyatyaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Graças a Deus que nós somente poderemos descobrir nossa riqueza interior com a ajuda dos sábios, do Guru, das Escrituras. Nossa visão deveria perceber que tudo é néctar, porém que temos corrido na pantaia, corrido na pantaia, uma cortina, colocar numa cortina. Não, porque a pantaia é uma tela onde assiste um filme, não sei por que é isso. Pelo que temos corrido na pantaia, entre nós outros e o néctar, você colocar uma tela, uma cortina, né? Nós somente podemos descobrir nossa riqueza interior com a ajuda dos sábios, do Guru e das Escrituras. Nossa visão deveria perceber que tudo é néctar, porém que temos colocado uma cortina entre nós e o néctar. Estamos ingerindo veneno pensando que é muito proveitoso. No geral, devemos pensar que não se deve culpar os demais. E isso de fato é verdade. Nós somos responsáveis pela nossa desgraça, de nossa condição caída. E o caminho da perfeição do próprio ser é similar. Temos que aprender a ter um juízo crítico de nós mesmos e apreciar o meio ambiente. Em especial, nossa apreciação deve ser para Krishna e seus devotos, e gradualmente para todos os demais. Ele não deu a ninguém autoridade para que possa fazer dano aos demais, prejudicar os demais, castigar os demais. Se assim me parece, se nós pensamos que isso é verdade, então isso é superficial e falso. É falso pensar que alguém pode nos fazer mal. Isso somente é certo no plano superficial. Bom, com certeza que isso não justifica fazer dano a outros, nem ignorar a opressão. Porém, desde o ponto de vista absoluto, não há nenhum dano algum. Quando alcançamos a etapa mais elevada da devoção, veremos que tudo é amigável e que o nosso medo era infundado, era um conceito equivocado. Conceito equivocado, Maya, significa aquilo que não é. Mriyate Anaya. Quando tudo se mede desde o ponto de vista do egoísmo e não do interesse universal, é aquilo que causa todos os problemas. Gradualmente devemos compreender. Meu ponto de vista era guiado por considerações egoístas, não absolutas. Como resultado disso, eu estou sofrendo.
Agora chegou o momento de compreender que o meu interesse está incluído dentro do interesse do absoluto. O nosso objetivo aqui é realmente descobrir a nossa riqueza interior, a nossa riqueza interna. De que nós entender aí que temos muita fortuna dentro de si. Ou seja, nós temos aí um grande tesouro dentro e nós não conseguimos aí entender isso, saber isso. O próprio Chaitanya Mahaprabhu, uma vez ele deu uma instrução, através assim, de uma parábola, podemos dizer assim. Ele instruiu se não me equivoco, a Sanatana Goswami. O Mahaprabhu dizia, é como um astrólogo, né? O astrólogo vem para um homem muito pobre e diz para ele, você tem muita riqueza, você na verdade, o seu pai é uma pessoa muito rica, né? Que esse homem não conhecia o seu pai, o astrólogo diz, você tem um pai, e esse pai ele tem muito dinheiro. Você não precisa ficar aí pedindo esmolas, você tem muita riqueza. Seu pai é muito rico. Portanto, se somente ele tem essa instrução, isso não adianta nada. Ele tem que realmente saber aonde está o seu pai, aonde que ele mora, onde que ele está. Porque se ele encontra o seu pai, então ele vai conseguir aí ter toda a riqueza que o pai também tem. Isso é sambanda porque você tem que saber aonde está a sua riqueza, ou seja, e quem vai te ajudar a chegar à riqueza, a sua riqueza. É como o mapa do tesouro, nesses filmes que nós vimos, assistindo. Então, tem um mapinha do tesouro, então você pode seguir um mapinha, então você vai encontrar onde está a riqueza. Então, por isso, sempre assim, sadhu, shastra, guru, isso é fundamental para nós. Ou seja, primeiramente, aí, o guru, o shastra e o sadhu, eles caminham juntos, eles não são independentes. Na verdade, eles são interdependentes. Um depende do outro. Um não vai dizer uma coisa que contradiz o outro, não. A nossa falsa concepção pode pensar assim. Pode pensar, não, meu guru me diz algo e o Shastra está dizendo algo contrário. Mas é porque você não sabe analisar o que o seu guru te disse. E você também não está sabendo analisar o Shastra. Então se diz que a primeira coisa de maior importância que você tem é o Guru. Guru e Sadhu. Depois o Shastra. Um Guru, Sadhu, Shastra. E depois Murti. Inclusive se diz que o Shastra é superior a Murti também. Você vai ter até mais auxílio com o Shastra do que a própria Murti. A própria Deidade. Porque na verdade o Shastra te ajuda muito, entretanto o Shastra não é tão dinâmico. O Sadhu ele é mais vivo, o caráter dele é mais vivo, mais dinâmico. E ele vai te ajudar. Claro que o Shastra te ajuda quando o Sadhu não está, também, né? Com certeza. Quando você tem o apoio do Shastra, você cada vez mais você adquire mais fé, mais vontade de servir a Krishna, mais vontade de realmente se aproximar aí da concepção da verdade absoluta. Você tem a ajuda do Shastra. Então, quando você abre aí o Shastra, imagina, você está tendo contato direto aí com a verdade, né? O tempo todo te ajudando, o tempo todo te impulsionando, te estimulando. Isso é muito importante. Entretanto, o Sadhu, ele atua aí como uma pessoa que vem te ajudar.
tempo todo, tirar as suas dúvidas ou as aparentes contradições dos Shastras. Então o sábio, ele vai te ajudar nisso. E o Guru é como o rei dos sábios. Não existe ninguém não existe sábio mais elevado que o Guru, o monarca dos sábios, podemos dizer assim, monarca dos sábios. Então, eles, ou seja, o Guru, o Shastra, o sábio, eles querem nos mostrar o que nossa visão deveria perceber que tudo é néctar. Essa deveria ser a nossa visão. Tudo é néctar. Tudo está perfeito, tudo é bom, tudo. Então nós deveríamos estar agradecidos com isso, agradecidos aí com o nosso meio ambiente, com a nossa oportunidade que agora temos. Que agora realmente estamos aí escolhendo o caminho correto. Tavam evaloki shmi purusham dharma para smritaha. É realmente esse caminho, né, o caminho mais elevado, ou seja, o caminho mais auspicioso, mais correto para as entidades vivas aí que estão condicionadas, é o caminho do serviço devocional a Krishna. O próprio nosso Guru original, o Sr. Brahma, o Guru da nossa Sampradaya, ele chegou a essa conclusão, depois de estudar os Vedas 3 vezes, Triamviksha Manishaya, depois de meditar nos Vedas 3 vezes, o Sr. Brahma chegou à conclusão que realmente adorar aos pés do alto de Krishna é a perfeição da vida. Então, Guru significa isso. Guru significa a pessoa que vai te impulsionar, a pessoa que estabelece a sua posição. Porque agora a nossa visão está muito coberta, né? Como disse Sri Maharaj, coberta aí com um pano. Como se tivesse um pano na nossa visão. Se nós temos um pano, você não vai enxergar nada. Por isso nós não conseguimos aí realmente entender o que é o correto, não conseguimos. Essa visão está coberta. Tudo que está acontecendo está sendo propício para o nosso avanço, ou seja, Krishna já fez os arranjos. Como disse Maitreya Muni, ou seja, chegou um momento aí que a entidade viva encontra aí um preceptor genuíno. Esse é um momento aí que já está acabando o teu tempo aí no Maya Sansara, falta pouco, você tem que estar feliz com isso, falta pouco. Então, por isso aí nossa visão deveria perceber que tudo está bom, tudo é néctar, tudo que essa oportunidade que nós temos de cantar o Santo Nome, a oportunidade que temos aí de servir a um Guru genuíno, como estávamos dizendo aí hoje, ou seja, se você quer, imagina, Radha Tattva é algo tão difícil de se compreender, Radha Tattva. Entender aí que a potência de prazer de Krishna, ou seja, que Krishna necessita de uma potência para sentir prazer, que são a mesma coisa, Radha Krishna é a mesma coisa, entretanto se dividem para realmente realizarem passatempos transcendentais e para que Krishna possa sentir prazer. Entretanto, também aí o Guru é Srimati Radharani também, Yasha Prashada Bhagavan Prashada, Yasha Prashada Naratikpur. Ou seja, que Guru não é aí, que está dizendo que Guru não é, o Guru é o devoto mais querido de Krishna, o Guru, e ele não é diferente de Srimati Radharani. Então, se o Guru está satisfeito, Krishna vai estar satisfeito. O Guru ele atua como um exorcista, ou seja, que vem aí tirar os nossos fantasmas. Agora,
estamos aí fantasmados. Uma pessoa fantasmada, ela não sabe muito bem o que fazer, como ela não consegue, ela não tem uma visão correta. Porque agora estamos aí ingerindo veneno, pensando que isso é néctar. Estamos aí tomando algo que vai nos matar a nossa existência. E estamos pensando que isso é bom. Aí penso, isso é muito bom, muito bom. É muito bom aí contemplar os objetos dos sentidos. Você fica muito feliz com isso. Então, os seus sentidos ficam muito satisfeitos quando você contempla os objetos dos sentidos. Você fica muito satisfeito quando come bolo. Muito satisfeito. Está ali, é só pegar, botar na cabeça e se acabou. Aí já está. A transformação de boga a brachada em 1 segundo. 1 segundo. A sua testa é como a pedra de toque, então, a pedra que satisfaz todos os desejos. Você pega o alimento que é ser oferecido para a deidade, coloca na testa e já virou brachada. Porque você não está aí disposto a fazer o sacrifício, porque tomar prachada é prachada seva. Se diz prachada seva. Prachada seva significa sacrifício. Porque você tem que coletar os alimentos. Claro, quando você vai oferecer algo a Krishna, você vai saber, você tem que escolher o que você vai oferecer a Krishna. Você não pode oferecer qualquer coisa a Krishna. Tem que oferecer somente aquilo que Krishna vai querer comer, que ele gosta. Então, cebola não pode. Não tem cebola, então não vai oferecer. Coisas assim. E ali, imagina, tudo que Krishna fez aí é para a satisfação dele. Imagina, pensa bem aí no milagre aí de Krishna, produzindo aí uma fruta, uma pera, uma manga. Imagina, pensa bem, uma manga, que milagre da natureza, que milagre de Krishna, uma manga. Ali está a manga. Fruta é uma coisa que já está pronta, por isso que fruta é a misericórdia, uma fruta, uma manga, está ali. Então isso já está, Krishna já está te dando isso para você oferecer. Você não precisa ser um bom cozinheiro, né? Não precisa aí fazer curso aí de culinária para oferecer algo muito gostoso a Krishna. Está aí a manga, já pode oferecer. Agora simplesmente tenta fazer esse sacrifício. Yagnatha karmanam yatra lokojam karmabam. Krishna mesmo está falando. Se você não faz o sacrifício para mim, você será atado a este mundo. Então não seja preguiçoso. Ofereça a Krishna. Faça o sacrifício de oferecer aí a deidade, de oferecer ao seu guru, pelo menos aí. Nem tudo podemos oferecer a deidade, mas ofereça ao seu guru. Então tome aí prachada seva. Esse é o serviço, honrar a prachada. Mahaprachada Govinde, Mahaprachada Govinde, Namo Brahmani Vaishnave. Você imagina? Somente aquelas pessoas aí que têm assim mérito, que têm sucrito, podem aí honrar aí prachada. Somente essas pessoas podem ter fé nos Vaishnavas, nos Brahmanas. Então, se você está pensando, você não pode pensar que você é uma pessoa comum. Não, você não é comum, você é muito especial. Porque você aí está nessa escola, está aí tentando aceitar aí os remanentes de Krishna. Então, somos todos especiais. Temos uma posição muito privilegiada, poder aceitar prachada, poder aí ter fé no Vaishnava, escutar o sábio, escutar o Vaishnava. Isso é muita misericórdia. É muita misericórdia aqui. Você pode participar disso.
Então não ingira veneno. Não queira aí ingerir o veneno. Você vê aí quando você vê uma bela mulher, veja que isso é para Krishna, não para você. Você não tem o direito de desfrutar disso. Você vê também um belo homem, você não tem o direito de desfrutar disso. Isso é para Krishna. Para Krishna desfrutar, não para você desfrutar. Por isso, tenta controlar os sentidos. Tenta ser um Dhridavrata. Dhridavrata é uma pessoa que realmente é muito determinada, uma pessoa muito determinada, uma pessoa valente. Imagina, não tenha inveja dos materialistas. Não tenha inveja deles, não. Chaitanya Mahaprabhu disse, nunca se associe com os materialistas, porque sua mente vai ficar invejosa. Você está associado com os materialistas, você vai começar a ter inveja deles. Porque eles estão desfrutando, eles simplesmente não se controlam. Mas o destino deles é cruel. Imagina quando você tem que pensar assim, imagina o que você está fazendo é muito elevado. Purushartha, mas não Purushartha. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Isso significa Purusharthas secundários. Né? Você pode ter liberação, você pode ter religiosidade, você pode ter desenvolvimento econômico. Artha, Kama, Moksha, Dharma. Portanto, o devoto está interessado aí no quinto Purushartha. Imagina que é o Purushartha, a meta da vida mais elevada, o quinta meta última da vida, amor puro por Deus, algo que é muito elevado. Aí os cristãos estão falando de amor por Deus, amar a Deus aí, acima de todas as coisas, mas não sabem o que estão falando, não sabem quem é Deus, não sabem nem a figura de Deus sabe, não sabem como vão amar alguém se não sabem nem como é a sua aparência, algo absurdo. Se você quer amar a Deus, ele não sabe nem a sua aparência, não sabe nem o que Deus faz, não sabe aí que Deus tem uma forma, que Deus tem um nome, né? Deus é algo impessoal, assim, Deus, a palavra Deus, que não diz nada. Agora imagina, Krishna, então você fala Krishna, você já diz tudo. Krishna, aquele que dá bem-aventurança. Krishna, aquele que atrai, aquele que é capaz de atrair a sua mente. Krishna, e ao mesmo tempo te dar bem-aventurança. Krishna, Rama, fonte de todo prazer. Então você pode aí, chama Sundara, né, a bela forma negra de Krishna, Govinda, aquele que dá prazer aos sentidos, imagina, Govinda, dá prazer aí às vacas, aos grãos. Então aí você vê que a consciência de Krishna é algo elevado, assim, algo muito elevado. Você está nisso? Onde você se meteu? Por que você se meteu nisso? Você mesmo você não sabe, mas se você analisa as escrituras, elas vão te dizer. Bhakti Sukriti. Se você tem Sukriti para praticar Bhakti. Isso é muito especial. Tem Sukriti, ou seja, somente aquelas pessoas que têm Sukriti, que têm crédito devocional, podem aí se aproximar de Krishna. Né? Somente essas pessoas. Outras não. Então, imagina que a sua vida é muito especial, porque você está tentando se conectar com Krishna. Então, realmente,
entenda isso, ou seja, e desenvolva aí um otimismo dentro de si, porque você tem que ser muito otimista, muito otimista. O sarrabo, otimista, um devoto é otimista mesmo. E se você não tiver otimismo, você está perdido, né? Se você ficar só meditando aí nas suas más qualidades, né? Nos defeitos aí do meio ambiente, então você não anda mais. Igual aquela história que uma vez eu escutei. Tinha dois meninos, dois gêmeos, iguaizinhos assim. Tanto é que as mães desses gêmeos, para diferenciá-los, sempre colocavam assim, roupas diferentes deles. Assim. Bom, eram muito parecidos. Entretanto, claro, psicologicamente eles eram completamente diferentes. Um era completamente otimista, muito otimista. Tudo achava que tudo estava bom, acreditava em todas as coisas, era uma pessoa muito otimista. O outro era muito pessimista, sempre achava que tudo estava mal. Aí receberam aí, era Natal. Aí receberam um presente do Papai Noel. Então o pessimista, ele ganhou uma bicicleta. Quando ele pegou a bicicleta, ele olhou a bicicleta e disse: uma bicicleta vermelha, parece o corpo de bombeiro, os meus amigos vão rir de mim, né? Essa bicicleta vermelha, vão debochar de mim, essa rodinha tão pequena aí, isso não vai dar certo, eu vou cair, vou quebrar o nariz, que bicicleta horrível, como me dão uma bicicleta dessa? Começou a falar. A otimista lidera aí uma bolsa, um saco de cocô de cavalo. Quando ele ganhou o cocô de cavalo, ele olhou: cocô de cavalo, onde está meu cavalo de raça? Onde está ele? Onde está aí o meu manga larga? Onde está? Com ele vou poder caminhar muito com ele. Vai, começou otimista. Diz aí que o otimista sofre só uma vez, né? Sofre antes. O pessimista sofre antes, sofre depois. Claro que temos que ser também realistas, no meio termo pelo menos, mas mais assim, nos aproximando para o lado otimista da consciência de Cristo. Porque muitas vezes assistimos muitas aulas e os maços nos chegam, né? Claro, mas isso aí é para que nos dê ânimo também, é para que tenhamos otimismo. Então se eu chego aqui e digo que está tudo bem, não, vocês estão muito bem, não precisam fazer mais nada, já estão de volta aos puros aí. Se eu começo a falar só assim, eles não vão aí, não vão a lugar nenhum. Se o Gurudeva vem e não castiga o discípulo, você não vai avançar. Por isso necessitamos de correção, claro, correção, castigo. Claro, é assim. Danda significa castigo. O sannyasi, ele castiga, mas o sannyasi primeiro castiga a si mesmo. Ele castiga porque ele sempre coloca a mente, ele castiga a si mesmo com a sua própria mente, ele castiga a si mesmo com as suas palavras e o seu corpo. Né? O sannyasi, primeiro ele pratica o castigo, o autocastigo. Então ele não está dizendo qualquer coisa, ele não está falando qualquer coisa, ele não está atuando de qualquer jeito, né? Nem pensando de qualquer maneira. O autocastigo. Depois ele começa também a castigar os demais, algo assim. Então aí temos que entender aí que nós somos responsáveis aí pela nossa própria desgraça. Não culpe ninguém.
Não queira culpar a ninguém. Culpa-te a ti mesmo. Imagina, essa é a essência do Bhagavad Gita. Culpa-te a ti mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo. Imagina, Srila Maharaj diz isso na essência do Bhagavad Gita. A essência de tudo. Você é o culpado, você é o culpado. Ninguém mais tem culpa. Então, isso é muito, às vezes, difícil para nós, é muito difícil aceitar isso, difícil aí como de querer aceitar isso. Muito mais fácil botar a culpa nos demais, né? Ah, não, botar a culpa aí dos demais. Você não tem ânimo para praticar a vida espiritual porque os demais são culpados. Eles não cantam bem, eles não praticam muito bem, não têm boa brachada, coisas assim. Na verdade, não é assim, ao contrário. Nós deveríamos sempre imaginar aí que nós somos aí os responsáveis. Né? Ou seja, somos arquitetos do nosso próprio destino. Você agora está arquitetando o que você está pensando. O que você está construindo para você no futuro. Qual é o seu futuro? O que você está meditando? Onde você está colocando a tua mente, a tua consciência? Onde? Você está colocando a tua mente, a tua consciência em riqueza, em mulheres, em fama. Então esse será o seu destino. Se você coloca a tua mente, você medita em Krishna, esse será o seu destino. Assim disse Narottam Das Thakur. Aquilo que você medita, você vai alcançar. Então, por isso, não queira enganar a Krishna. Não queira enganar a Krishna. Você pode cantar, aí, entretanto, o que você está pensando? Se você pensa em fama, se você pensa em pratista, o teu canto não tem valor. Se você pensa em mulheres, o seu canto não tem valor. Não, na verdade, nós temos que pensar em satisfazer a Krishna. Sarvapada Vilimukta, Tak Paratvena Nirmana, Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Uchate. Isso significa praticar devoção, significa praticar aí realmente algo tangível. Satisfazer a Krishna. Krishna deve ser satisfeito. Krishna, não você. Você não tem nenhum direito para você. A consciência de Krishna é isso. Nenhum direito para você, todos os direitos para Krishna. Isso é consciência de Krishna. É algo duro de se escutar, duro, ou seja, como é algo que vai ser difícil de você tragar isso, né? A consciência de Krishna é tudo para Krishna, nada para você, nada. Você não tem nada. Não tem direito nem de reclamar você tem direito. Não existe aí livro de reclamações. Na consciência de Krishna não existe isso. A consciência de Krishna é um eterno auto-sacrifício, auto-abnegação. Isso é consciência de Krishna. Cada dia que passa, cada dia que você pratica, você mais chega à conclusão que você tem que praticar mais, que você tem que se sacrificar mais. Que aquilo que você estava fazendo não é suficiente, não foi suficiente. Isso é assim. O Mahaprabhu aí se encontrou com... ficou sabendo, né, que Mukunda Datta havia
tomado instruções aí do Mayavadi. O Mahaprabhu ficou muito irado, muito bravo, já não queria mais conversa com o Kundadata, teve que se redimir. Aí disseram para ele, não, você vai ficar aí milhões e milhões de vidas para poder aí compreender aí, para me alcançar, a Krishna. Eu começou a ficar muito contente, começou a rolar no chão, milhões e milhões de vidas, vou conseguir estar feliz. É isso, você acha que uma vida é muita coisa, né? Você não tem paciência, eu não consigo mais, eu não quero mais, eu não aguento mais, não é nada, tem uma vida. E qual é o teu sadhana? Qual é o teu sadhana? Qual é a tua atitude de serviço? Quando a Jamana foi protegido pelos Vishnudutas, né? E não deixaram, os Yamadutas não levaram, depois dessa conversa filosófica que tiveram, Jamaraj teve que intervir e tudo isso, e chegaram à conclusão que não. Então os Vishnudutas ficaram com a Jamana, mas eles não puderam levar a Jamana imediatamente, não. Disseram, não, agora você escapou da morada de Jamana. Portanto, agora vai praticar sadhana. 12 anos praticando sadhana, 12 anos. Aí depois você pode vir aqui. Aí, como conta um discípulo de Prabhupada, o Bhaktisiddhanta, imagina? Ele tomou iniciação e a sua mulher era muito desfavorável da consciência de Krishna. Ela não deixou ele praticar. Ele era um bom devoto, queria praticar, queria cantar, mas ela era tão desfavorável e tão impetuosa que não permitiu que ele praticasse vida espiritual. Depois ele, quando abandonou o corpo, diz que ele foi à morada de Jamaraj. Disse que Jamaraj chegou ali, porque dizem que isso as pessoas viram que ele tinha abandonado o corpo, né? E num momento ele levantou, assim, estava morto, ele já ia ser cremado, ele se levantou. Ele se levanta, eles pegaram um bambu para bater nele, porque às vezes acontece isso antes com a pessoa vai ser cremada, momentos antes assim, de ser cremado, os butas entram e levantam o corpo, né? Acontece, eles batem assim, para que os butas saiam. Então aí ele levantou, eles iam bater nele, então ele falou, não. Aí ele contou tudo o que havia passado. Eu fui à morada de Jamaraj. Eu cheguei ali, Jamaraj começou a fazer perguntas, e Jamaraj não via meu sadhana, não viu que eu não tinha praticado nada. Então Jamaraj falava, onde está teu sadhana? Isso. E aí, nesse momento, ele perguntou, quem é o teu guru? Ele falou, não, Prabhupada Bhaktisiddhanta, meu guru, Prabhupada Bhaktisiddhanta. Jamaraj falou, não pude tocar nele, volta, pratica o teu sadhana. Então ele foi morar na mata e por 12 anos cantou ele. 64 voltas por 12 anos. Praticar. Imagina, o Prabhupada Bhaktisiddhanta ficou 3 anos cantando 192 voltas de japa. 3 anos. Bhaktivinoda Thakur cantando 3 anos, 192 voltas de japa. É algo muito difícil. Ou seja, mesmo aí os devotos estão sempre absortos em sadhana, em práticas, em serviço, em pregação, pregando, cantando. É uma vida de sacrifício. Então, não seja aí imaturo, não pense que tudo vai ser assim, passe de mágica, não.
Não é assim, sua consciência tem que mudar, sua consciência tem que se transformar, a consciência tem que se transformar. Então, se você quer aí tirar a sua barriga, a barrigudo, quer tirar a sua barriga, a gente faz isso rapidamente. Então você ir numa academia de ginástica, controla a sua alimentação. Bota você só para comer arroz integral com ghee, já perde a sua barriga. Se você quer aí mudar a sua consciência, então isso é difícil, não é fácil, vai demorar muito tempo, né? Não é que Durata Yaya, né? Shita Durata Yaya, é algo muito difícil, ou seja, não é tão fácil assim mudar a consciência. A consciência é algo aí que está dentro de você. Para mudar a sua consciência, você tem que sacrificar tudo a Krishna. Bhaktaram Yagna Tapasam, Sarvaloka Maheshwara. Entenda que ele é o beneficiário último de todos os sacrifícios. Isso é Krishna. Krishna vai realmente ficar satisfeito quando você se sacrifica. Krishna está satisfeito. Realmente, para de pensar aí que as pessoas podem fazer aí dano a você. Para de pensar isso. Ninguém pode fazer mal, ninguém. Do ponto de vista relativo, sim, você pode até imaginar isso. Mas não do ponto de vista absoluto. Não, isso não. Krishna mesmo no Bhagavad Gita já falou, a alma não pode ser morta, a alma não pode ser queimada nem molhada. Krishna está falando isso. Krishna, no Bhagavad Gita, Krishna está te mostrando. Não é algo aí, isso é algo teórico, né? De alguma maneira, de alguma forma você pode aí aprender algo teoricamente. Portanto, teoricamente não basta, não serve. Teoricamente significa que você é um teórico. Sabe, mas sabe na teoria. Na prática ainda não conseguiu aí realizar. Pode ter até o Jnana, mas não tem Vijnana. Agora, a ciência de Krishna é para você realmente despertar aí sua consciência. Imagina. Mriyate Anaya. Esse é o conceito de Maya, aquilo que não é. Mriyate Anaya. Então, se você vai analisar, isso é a causa dos nossos problemas, esse egoísmo, que agora estamos assim, uma posição muito egoísta. Posição egoísta. Você só pensa em você, você só pensa no seu prazer. Isso é posição egoísta. Tem que pensar aí em Krishna, tem que pensar aí nos Vaishnavas, servos de servo, servir aos Vaishnavas, dar prazer aos Vaishnavas. Por isso, se sacrificar ao Guru, Tadvidi, significa isso, sacrifício. Como Krishna mesmo mostrou, o Sudama, Vipra, aí foram aí para a floresta a pegar lenha, né, para o seu Guru, um sacrifício, pegaram chuva, pegaram tempestade, raios, uma floresta, uns perigos, e Krishna estava ali mostrando com o próprio exemplo. Mostrando aí que realmente a vida do discípulo é vida de sacrifício. Como contamos a história do Upamanya, o Upamanya aí não podia comer mais nada, ficou até cego para satisfazer o Guru. Claro, um exemplo assim como extremado, entretanto, isso tem que
nos mostrar algo, tem que tirar uma lição disso tudo. O próprio Chaitanya Mahaprabhu aceitou sannyasi mesmo com 24 anos. Um sofrimento, né? Aí, um sofrimento. O barbeiro que não queria ir cortar a cabeça, o cabelo de Mahaprabhu, era tão lindo. As pessoas mesmo não aceitavam isso. As pessoas disseram: quem é essa pessoa? Quem é esse desalmado? Quem é essa pessoa que não tem coração? Que é dar sannyasi a uma pessoa tão jovem, tão bela, que tem uma esposa tão bela, que tem uma mãe tão terna, tão especial. Quem é esse desalmado? Nós vamos queimar esse ashram aqui agora? Nós vamos permitir isso? Não estavam falando assim? Tanto Mahaprabhu aceitou esse sacrifício, assim, sacrifício. Claro, mesmo Vishvarupa, o seu irmão, quando aí ele ficou sabendo aí que Jagannatha Mishra e Sati dele estavam fazendo arranjos para casá-lo, ele fugiu, foi embora. Ele falou: não. Aí Mahaprabhu disse: não, vocês têm que estar contentes, ele vai ser um sannyasi, isso vai ser benéfico para vocês. Eu não acho que ele fez nada de errado. Fazer mal. Claro, tem pessoas aí que entendem aí o propósito da vida, né? Você está nessa linha, né, para entender o propósito da vida. O propósito da vida é sacrifício. Não importa a posição que você esteja, você tem que se sacrificar. Não importa se você é um grihasta, um sannyasi, não importa se você é um brahmo, isso não importa, tem que se sacrificar. Kiva Vipra, Kiva Vyasa, Shudra, Kenana, Krishna Tata Vetra Sei, Guru Roy. Então aí Mahaprabhu está dizendo: não importa aí se você aí é um Shudra ou é um sannyasi, está na vida de casado, não importa. Se você realmente se sacrificou, se você realmente entende, conhece a verdade, então você tem que ser um guru. E guru significa aquele que se sacrifica. Isso é guru. Pessoa que se sacrifica. Não existe maior sacrifício do que ser um guru. Esse é o maior sacrifício para uma pessoa ser guru. Como contou o Guru Tulananda, imagina. O Guru Maharaj estava insistindo que ele fosse guru, insistindo. Ele não queria. Não queria aceitar isso, claro. Ninguém quer ser guru. Né? Qual o maluco que quer ser guru? Ah, não. Qual é o seu objetivo? Ah, eu quero ser guru. Você está maluco. Não quer ser guru. Não é isso. Eu quero ser honrado, quero que lavem meus pés, quero que coloquem sempre meu guirlanda. Quero que todo mundo me adore aí com uma fotinha. Um devoto jamais quer ser guru, jamais. Esse é o que ele menos pensa. Aí essa pessoa está qualificada para ser guru. Assim disse Prabhupada. Somente pode ser guru aquela pessoa que não quer ser guru. Porque se uma pessoa quer ser guru, como diz o Guru Maharaj, é um canguru. Espanhol. É verdade. Mas o Guru ele conta que claro, aí um discípulo dele, o primeiro discípulo dele, quando ele o aceitou, aí no momento ele insistiu tanto que ao final ele acabou aceitando ele, o seu primeiro discípulo.
Dizem que ele depois aí se arrependeu, então ele disse que ia lá para tirar a iniciação dele, retirar isso, né? Se arrependeu. Quando ele chegou no quarto do devoto, ali estava o devoto, ele já adorando a sua, já havia instalado um altarzinho, sua foto, já estava adorando ele com incenso, com uma flor. Ele disse que aí, Deus disse que já não tinha mais possibilidade. Normalmente sacrifício. Mas é muito melhor se sacrificar por Krishna, porque se sacrificar por Maya, terrível. A gente vê a vida dos karmas aí, das pessoas aí que estão sem nenhuma conexão com Krishna. Imagina? É absurdo. Tem pessoas aí que acordam 3 horas da manhã. Isso existe. Muitas, 3, 4 horas da manhã, para pegar o trem, para preparar a sua comidinha e dar uma marmita, levar e ficar como 3 horas aí entre trem e metrô, mais ou menos 3 horas. Depois na volta mais 3 horas, assim, só de locomoção, fora trabalhando em 8 horas, um salário horrível, vivendo em condições assim precárias. E essas pessoas não querem adorar a Krishna. Imagina, aqui no templo, entre os devotos, tem uma vida muito maravilhosa. Moramos em uma casa gigante. Eu vou alugar uma casa dessa. Quem pode alugar uma casa dessa? Pode ter. Morar numa casa desse nível. Morar numa fazenda com tantas cachoeiras, com tanta vegetação. Claro, temos que fazer sacrifício também, mas esse sacrifício vale a pena. Vale a pena você estar assim como despreocupado aí, né? Vale a pena ser desapegado. As pessoas não querem adorar Krishna de maneira nenhuma, porque querem desfrutar até o final. Uma vez aí, coletando um sinal, a gente encontrou um rapazinho, eu já até contei, mas era um senhor, um rapaz, um jovem. Ele não tinha as 2 mãos, os 2 braços, nem as 2 pernas. Depois a gente começou a fazer amizade com ele, Aí ele fala assim, não, mas o que vocês fazem, não, você nunca poderia fazer isso, deixar de desfrutar, assim, algo assim, como, né? Ele fala, vocês não têm mulher, como era um topo de gente, uma coisinha assim, ainda está pensando em desfrutar, né? Era uma coisinha assim, sem braço e sem perna. Fala, não, mas o que tem na mente de um cara desse? A gente não sabe. De alguma maneira aí, sempre com esperança de desfrutar e nunca querendo se sacrificar. A consciência de Krishna significa realmente você entender aí que a sua vida é destinada ao sacrifício, destinada à meta última, conseguir algo que é superior a você, imagina, em todos os sentidos. Por isso você tem que se preparar para isso. Se você não se prepara para isso, você não vai aguentar. É isso. Você tem que estar preparado. Ou você vai fazer uma cirurgia, né? Eles fazem exames e você analisa como está teu condicionamento físico, coisas assim. Vão te dar uma dieta, te prepara para fazer uma intervenção, uma cirurgia, transplante, algo assim. Da mesma forma aí, senão você não aguenta aí a cirurgia. Aí Krishna está te preparando, está preparando aí tua consciência, Krishna está te preparando o teu corpo. Krishna está te preparando para você fazer o transplante de consciência, né? Vai ter que mudar a tua consciência, então tem que fazer uma cirurgia. Então, você pode não aguentar a cirurgia, imagina. Você não quer acabar aí como acontece aí,
O médico fala, não, a operação foi um sucesso, mas o paciente não sobreviveu. Como? Como foi um sucesso? Se o paciente não sobreviveu, que sucesso é esse? A cirurgia foi muito boa, mas ele morreu. Não. Então Krishna está querendo transplantar a sua consciência, como disse Srila Prabhupada, antes vocês eram macacos, consciência de macacos, agora vão ter consciência de gente, de seres humanos, de macacos para seres humanos. Então, por isso temos que aguentar aí, temos que ser fortes, ou seja, temos que nos preparar, se condicionar, nos condicionarmos, não sei. Então, essa nossa consciência nossa tem que mudar. Por isso eu, o Guru, os Vaishnavas, as Escrituras estão nos impulsionando a isso, ou seja, a mudar a nossa consciência. Mudar a consciência significa que você vai ter outra consciência, consciência que serve, consciência que se sacrifica, consciência que se dedica, consciência capaz aí de mudar você mesmo. Médico, cura-te a ti mesmo, seja o seu melhor amigo. Agora você é o seu pior inimigo, imagina? Só querendo desfrutar, só querendo boga, só querendo o fácil, só querendo coisas fáceis, não querendo se sacrificar. Isso não foi feito para você, isso nunca vai trazer você, nunca vai fazer você feliz. Então aceita o sacrifício, aceita aí a ajuda que estão te dando. E sempre trabalha no campo da rendição. Uma pergunta. Antônio Maharaj. Sim. Eu queria saber, o senhor, como conheceu o Guru Maharaj? O Guru Maharaj? Eu conheci o Guru Maharaj na Índia. Primeira vez que eu vi o Guru Maharaj, fui à Índia e fui para me iniciar, para aceitar o meu amado Guru Vishnu Padasambhava. Então nós estávamos em Jagannath Puri, aí pela primeira vez eu vi o Guru Maharaj sentado, assim, eu olhei, ele sorriu para mim, assim, ele não me conhecia, mas me cumprimentou, assim, sorrindo. Eu realmente senti que, assim, claro, eu já estava decidido a aceitar a iniciação espiritual do meu Guru. Tentando sentir também que, assim, alguma coisa foi para a máquina, porque alguma coisa me mostrou, me dizia que eu poderia também aceitar aí a Guru Maharaj como Guru também. Eu senti isso, assim, não sei porquê, eu senti ali como um amparo, um conforto. E, bom, no dia seguinte da minha iniciação espiritual, aí a gente foi, aí conversamos, a gente tivemos o primeiro contato. Eu lembro até quando a gente foi tomar prachada junto, aí se separar. Até então, nessa época, a pimenta, o tempero era muito bravo, né? Bom, os ocidentais tomavam prachada diferente. Os indianos metendo bloco assim, no café da manhã, com pimenta, aquela coisa assim. E os ocidentais comiam com iogurte, com fruta, assim. Aí eu fui tomar prachada com o Guru Maharaj, aí eu pensava assim, bom, primeiro eu vou esperar que ele coma, né, para que depois eu como. Assim, primeiro, assim como. De certa maneira, alguma coisa interna me dizia, ele também é seu Guru. Eu tive sempre, os primeiros dias assim foram assim como isso. E aí a gente foi, então nos convidou a fazer um parikram, assim, por vários locais sagrados, o Bhajana Kuti de Lakshmi Thakura, onde o Templo do Sol, né? E antes de entrar no carro,